Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ver e ouvir? Se puderem dar um retorno aí no chat, por favor. O volume tá bom? Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos lá então. Então, hoje é o nosso segundo webinar, ok? Queria dar as boas-vindas a todos os participantes, né? Que puderam comparecer, estar aqui conosco, nos apoiando. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Barretos, tá? Eu leciono algumas disciplinas na área de TI, tá bom? Então, quem é aluno aí do técnico integrado já me conhece, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos e dar alguns informes, e em seguida a gente começa o webinar com o professor João Paulo, tá? Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos os professores, né, da área de TI do Campus Barretos, pelo apoio, né? Sem vocês não seria possível esse webinar. Em especial a professora Adriele e o seu esposo Bruno Sostena, que fizeram a arte de divulgação deste webinar. Aliás, eles estão fazendo de todos os webinars que nós estamos propondo, tá? E queria falar um pouco agora, para quem não é do Instituto, né, para quem não é aluno, ou não conhece ainda o Instituto, eu vou falar um pouco, né, sobre o Instituto Federal Campus Barretos. Nós somos um campus que tem atualmente 9 anos, em outubro faremos 10 anos, né, e o IFSP Campus Barretos, ele conta atualmente com 11 cursos regulares, sendo eles os técnicos integrados em agronomia, alimentos e informática. O técnico integrado é o ensino médio mais o ensino técnico, ou seja, o aluno sai com 2 habilitações, do ensino médio e do ensino técnico, tá bom? Os técnicos concomitantes e subsequentes em agronegócio e eventos, ou seja, o aluno pode estudar, fazer o ensino médio durante a manhã e a tarde e fazer o técnico à noite, tá? Ou quem já concluiu também o ensino médio. Nós temos os cursos superiores em agronomia, que é um bacharelado, ciências biológicas e química, que são licenciaturas, e análise e desenvolvimento de sistema e gestão de turismo, que são tecnólogos ou tecnologias. E agora, recentemente, neste ano, nós temos o técnico em hospedagem, que é um EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, esse webinar, pessoal, foi uma maneira que nós, docentes da área de TI, encontramos para trazer para vocês, nesses tempos tão difíceis de pandemia, experiências de pessoas que estão na área de TI. Tá? Então, vocês vão perceber que ao longo dos webinars que nós estamos propondo, vocês vão ver, né, relatos de várias experiências aí dos nossos palestrantes. A plataforma que nós estamos utilizando é a GoBranch, né? Então, ela é um pouco diferente das plataformas de webinars que a gente já está acostumado, tá? As janelas que forem aparecendo aí, elas são flutuantes, ou seja, vocês podem mover essas janelas ou aumentar e diminuir, né? Elas são redimensionáveis, tá? E neste webinar, as perguntas vão funcionar da seguinte maneira. Nós vamos deixá-las para o final. Então, o professor João Paulo vai fazer a apresentação dele, e no final a gente abre para as perguntas, tá? Mas se porventura, durante a apresentação dele, algum termo que ele disser vocês não conhecerem, podem perguntar, olha, o que significa esse termo que você falou? Né? Aí sim, essas perguntas rápidas a gente consegue fazer durante a palestra. As perguntas mais elaboradas, que envolvem até outros assuntos, a gente vai deixar para o final, tá bom, pessoal? Então, eu vou apresentar aqui o nosso palestrante, agradecer já de antemão ao professor João Paulo, que de prontidão aceitou o nosso convite, tá, João Paulo? Agradeço aí já de prontidão. E o João Paulo Lemos Escola, ele possui graduação em Tecnologia e Informática, com ênfase em Gestão de Negócios pela FATEC. Ele possui graduação em Programa Especial de Formação de Docente para a Educação Básica pelo Instituto Federal de São Paulo, especialização em Didática no Ensino Superior pela UNORP e é mestre, né, em Física Computacional pela USP. JP,
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Você nos atendeu prontamente. A palestra é sua e qualquer coisa que você precisar, nós estamos à disposição, viu? Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Agradecer, eu que tenho que agradecer ao Eduardo aí pela iniciativa de organizar esse conjunto de palestras, né? A gente espera que, por meio delas, a gente consiga trazer algum conhecimento, alguma informação aí para os nossos alunos do Campus Barretos e os nossos colegas aí, né, espalhados pelo Brasil. Queria agradecer aí a presença dos colegas aí que eu estou vendo aí do Instituto Federal, né, pessoal do Comitê de Tecnologia da Informação do Instituto Federal, os nossos colegas professores do Campus Barretos, os nossos alunos, ex-alunos do curso dos cursos técnicos, né, do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e todos os que atenderam o nosso convite aí via internet, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o meu trabalho de mestrado, que foi concluído em 2014, que é relacionado com áudio, né, processamento de áudio. Nós trabalhamos aí com biometria de assinaturas por áudio. Utilizando uma caneta com microfone embutido, nós desenvolvemos uma pesquisa para classificação do autor da assinatura, né, por meio do ruído. Tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre isso, que é o nosso trabalho de mestrado. Então, para quem não me conhecia ainda, né, o pessoal costuma me chamar de JP. Eu sou professor no Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Eu fiz o meu mestrado na USP, em São Carlos, no Instituto de Física de São Carlos, e atualmente estou cursando doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação, tá bom? No final da apresentação, vou falar um pouquinho sobre o meu doutorado também. Bom, essa apresentação está dividida em 6 tópicos, basicamente, né? Que eu vou começar com a apresentação da caneta. Eu imagino que vocês estão curiosos, né, para ver a caneta, essa tal dessa caneta aí que a gente está falando. Depois eu vou falar sobre os conteúdos relacionados com essa pesquisa, ou seja, quais foram os assuntos que eu precisei estudar para desenvolver esse projeto de mestrado, né? Os alunos que estão começando na área de informática, e os alunos do técnico, né, e os demais, o pessoal que está começando, né, que não está fazendo faculdade ainda, ou que está começando a faculdade na área de computação ou na área de informática, pode relacionar o mestrado como se fosse o TCC do curso, né? Então, no curso técnico, a gente tem, ao final do curso, a gente tem que fazer um TCC, que é um trabalho, né, mais elaborado, diferente daqueles trabalhos corriqueiros que a gente faz no dia a dia do curso. É um projeto mais elaborado, onde a gente estuda determinados assuntos e faz uma apresentação final. Então, basicamente, o mestrado é a mesma coisa, tá bom? Então, esses conteúdos relacionados aí é o que eu vou comentar, tá bom? Os conteúdos que eu precisei estudar para desenvolver esse projeto. Os objetivos do presente projeto, o que nós queríamos aí ter como resultado, né, nesse projeto. A metodologia, que seria como foi feito, como foi desenvolvido esse projeto, do começo ao fim, né? Os resultados que nós obtivemos ao final do projeto, e um plus, que seria um pouquinho que eu vou comentar sobre a carreira de mestrado e doutorado, para quem tiver interesse em um dia fazer mestrado ou doutorado, seja na área de informática, computação, ou em outra área, algumas informações que eu queria ajudar vocês aí, queria divulgar para tentar ajudar, tá bom? Bom, na foto aí nós temos a caneta, né, bendita caneta. Nada mais é, pessoal, do que uma caneta comum, né, comprada numa papelaria, só que nós adicionamos, né, um componente eletrônico nela, que é um microfone de eletreto. Para quem nunca ouviu falar, a gente vai mostrar ele já já. E esse microfone ele é ligado no computador por meio desse cabo, né, um cabo estéreo com plug, que vai conectado ali na entrada de microfone do computador, tá bom?
Então, o hardware que a gente desenvolveu para esse projeto nada mais é do que uma caneta comum, então, com um microfone embutido. Então, ela se comporta como se fosse um microfone mesmo, desse que você compra, né, para ligar no computador, só que esse microfone está dentro da caneta. Então, quando a pessoa assina, o ruído que é feito da assinatura é capturado pelo microfone e vai para dentro do computador e é armazenado no arquivo de áudio. Bom, para começar, então, antes de começar, eu queria mostrar para vocês aí um exemplo do ruído que é feito pela caneta, né, quando a pessoa assina, o ruído que é produzido e gravado no arquivo Wave. Eu vou rodar um arquivo Wave para vocês verem. E a entrevista que eu dei, né, a reportagem que foi feita pela IPTV na época lá em São Carlos, quando eu fiz a defesa do mestrado, o pessoal me convidou para fazer uma reportagem lá, né? E aí eu queria mostrar para vocês que é bem interessante também, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui só um instantinho. Agora e conhecer uma tecnologia desenvolvida na USP em São Carlos que pode diminuir os casos de falsificação de assinatura. Funciona assim, ó, o contato da caneta com o papel produz um som específico que varia conforme a velocidade de escrita de cada pessoa. Um falsificador pode até conseguir imitar a grafia, mas dificilmente vai conseguir imitar esse som, que é captado por um microfone dentro da caneta. Identificar uma pessoa pela assinatura, dá para confiar? Sempre é um receio. Já ouvi falar de bastante gente com problema desse. A gente tem que tentar fazer, né? O mais original para tentar não ter fraude ainda nessa assinatura. Neste cartório, onde documentos são assinados e autenticados todos os dias, até há formas de tentar comprovar a originalidade, mas algumas vezes é difícil diferenciar o que é falso e verdadeiro. Há dois tipos de reconhecimento de firma, reconhecimento de assinatura em cartório. O reconhecimento autêntico, que é aquele que a pessoa comparece, é identificado e assina na presença do tabelião ou do funcionário do cartório. E o reconhecimento por semelhança, que é aquele que a pessoa traz o documento já assinado e a gente compara, confere com o cartão que já está arquivado em cartório. Ele não é 100% confiável porque ele é por semelhança. A assinatura é semelhante à que está arquivada. Pensando nisso, João Paulo pesquisou e desenvolveu um sistema capaz de identificar quem escreveu cada palavra. A ideia é simples. Um microfone foi colocado dentro desta caneta. Lá ele capta os ruídos emitidos no momento da escrita. Ele consegue converter esse sinal, esse arquivo, num vetor, né, um conjunto de características que definem aquela assinatura do indivíduo. São as frequências. Isso, são o conjunto de frequências do sinal. As frequências predominantes do áudio são enviadas ao sistema central deste computador, onde são armazenadas. Cada vez que for feita uma assinatura, o programa mostrará se a escrita foi feita com a mesma frequência, ou seja, pela mesma pessoa. Se a pessoa assinar muito devagar, a amplitude do sinal, o sinal vai ser bem fraquinho. Se a pessoa assina mais depressa, ela tem uma assinatura mais característica, o sistema consegue diferenciar até melhor. Para que os dados sejam gravados, é preciso que a pessoa faça a assinatura pelo menos 4 vezes. As amostras identificam o autor. Eu vou tentar fazer a minha assinatura aqui 4 vezes neste papel e vou pedir para a funcionária do cartório tentar copiar. Ela treinou bastante a assinatura, vamos ver o que o sistema diz. Visualmente ficou bastante parecida, mas pelos ruídos que fizemos enquanto escrevíamos, o sistema constatou que se tratava de uma outra pessoa. Pelo gráfico, dá para ver melhor. Este de cima é a minha assinatura, e de baixo, a assinatura da funcionária. O índice de acerto é de 90%. Ele ainda não é capaz de ser substituído, ser utilizado para substituir outros processos, mas ele pode ser utilizado para trabalhar em conjunto com outros processos. A tendência é que os sistemas de diagnóstico sejam cada vez mais apoiados por um sistema computacional. Até porque os sistemas computacionais, a partir da sua habilidade de processar grandes quantidades de dados, se sobreporão à capacidade dos humanos em fazer diagnóstico. O sistema pode ser usado nos cartórios e até nas lojas, desde que o comerciante tenha acesso ao banco de dados com os áudios das assinaturas. Este comerciante já teve só este ano prejuízo de R$10 mil com cheques que voltaram. Para ele, a novidade vai ser muito bem-vinda. A gente tenta não pegar o cheque.
Quanto a gente dificultar mais, para a pessoa não dar um cheque para nós, é melhor. Porque a garantia do cheque, principalmente na assinatura, é zero, né? Mas se vier essa caneta, eu acho que será bem-vinda, viu? Eu compraria e colocaria no mercado. Ah, não tenha dúvida, sim, eu colocaria sim, viu? Segundo o autor da pesquisa, a caneta e os componentes do microfone são bem simples e custam poucos reais dependendo do modelo. Ainda é um protótipo, por isso não há previsão de quando esse sistema vai estar disponível no mercado. Bom, pessoal, aí eu queria mostrar para vocês também uma outra coisa, que é o som, né? Apesar que aí na reportagem ele já mostra, só um instantinho. Então, aqui nessa janela, eu tenho um arquivo de áudio, né? Eu abri o arquivo Wave aqui, aí tem um gráfico aqui, né? Do som, e eu queria colocar para vocês. Deixa eu só abrir aqui agora a apresentação de novo. Bom, o primeiro assunto que a gente precisou estudar, né, para desenvolver esse projeto foi a biometria, né? O que seria biometria? Biometria é a autenticação do ser humano para fins de segurança, né? Bio vida, metria, medir, né? Então você vai medir a vida, né? Alguma coisa biológica, né? Alguma característica do ser humano para saber se é ele mesmo, né? Então seria a ideia de medir o ser humano. Então quem estuda biometria, ele busca confiabilidade, né? Existe a necessidade de buscar formas confiáveis de autenticação pessoal. Existem aí vários métodos biométricos, né? A própria assinatura, o conhecimento que você tem de uma senha que você digita quando você entra no Facebook é um método de autenticação pessoal, é um método biométrico, não é? Mas tem outros também, como a leitura da íris, da digital, né, da mão. Existem técnicas que analisam as veias da mão, né? Isso seriam em características fisiológicas, né? No caso também existe a biometria comportamental, que é aquela que se utiliza, né, de conhecimento ou de comportamento do usuário, né? Que seria aquela questão da senha que eu comentei, né? E no caso aí a assinatura também é uma forma de biometria comportamental, tá bom? E no caso da assinatura especificamente, que nós estamos estudando nesse projeto, estudamos aí, né, terminamos em 2014 esse projeto, a assinatura, no caso da assinatura, o ruído não é considerado nesse processo, né? Vocês já pararam para pensar nessa questão? Que quando você assina um cheque, quando você assina um documento, você emite um ruído, né? A sua caneta emite um ruído, mas esse ruído é descartado. Então, a ideia é a gente aproveitar esse ruído para melhorar o processo, né? Tornar ele mais confiável, tá bom? O slide está aparecendo aí para vocês? Coloca aí no chat para mim, qualquer coisa eu fecho e abro de novo. O próximo assunto que nós tivemos que estudar para desenvolver esse projeto foi o processamento digital de sinais. Aqui para mim fica carregando aqui, uma lupinha carregando, parece que não foi carregado, mas parece que está aparecendo para vocês, beleza. Processamento está aparecendo assim, normal. Beleza. O processamento digital de sinais, ele é subdividido em duas categorias aí mais importantes no mundo da pesquisa voltada à computação, que é o processamento de imagens e o processamento de áudio, tá bom?
Para trabalhar com processamento digitais de imagens, o pessoal normalmente coloquei duas aplicações aí, que seria a detecção de bordas, né? Quando você pega uma imagem, você quer detectar a borda, diferenciar, por exemplo, extrair uma pessoa que está numa foto, por exemplo, ou um objeto. Isso computacionalmente é possível graças à tecnologia, né? A técnica de processamento digital de sinais de imagens. Classificação de imagens também, por exemplo, você quer desenvolver um software que receba aí fotos de pessoas e consiga diferenciar quem é quem em cada foto, né? Como que o computador vai fazer isso automaticamente, não é? O ser humano é fácil, mas para o computador, como é que é feito isso? É usando especificamente aí processamento digital de imagens, tá bom? No nosso caso, nós não utilizamos processamento digital de imagens, apesar que poderia, porque a assinatura ela gera uma imagem, né? Que é a imagem da assinatura em si. Mas nós utilizamos aí o processamento digital de áudio, né? 2 exemplos de aplicações de processamento de áudio seria compressão e reconhecimento de locutor. Né? Compressão, quando você baixa um arquivo MP3, ou quando você gera um arquivo MP3 no seu computador, grava uma música, ou você falando e tal, esse arquivo ele é gerado com compressão, né? Ou seja, ele descarta alguns dados que ele acha, que o algoritmo, né, acha irrelevante ali, ou que acha que é admissível de descartar, e a parte mais importante ele guarda, então ele consegue armazenar esse áudio que você gravou, ou essa música, né, ele utiliza menos espaço no disco rígido, graças a essa compressão, tá? Que é obtida graças aí ao processamento digital de áudio. E o reconhecimento de locutor seria outra aplicação, né, que você, por exemplo, falar no microfone e o seu algoritmo saber quem é que está falando, né, reconhecer a pessoa que está falando pelo som, né, pela voz. Então, essas duas formas aí normalmente são utilizadas no mundo da computação. Se você tiver interesse em um dia fazer pesquisa de mestrado, doutorado, né, ou um TCC na área de computação, as técnicas de processamento digital de sinais podem ser utilizadas aí para muitos fins, né, como esses aí que eu coloquei de exemplo. Então, como a gente adotou o processamento digital de sinais de áudio, eu trouxe aqui um pouquinho mais de detalhes, né? Quando você fala no microfone e grava esse arquivo, você transforma o sinal, né, que é sua voz, que é um sinal analógico, no ambiente, né, ele é analógico. Quando ele entra no computador, ele se torna digital, tá bom? Ou seja, não é tudo que você falou que é capturado pelo computador, não são os infinitos sons, né, variações de timbre que são capturados pelo computador, são dados discretos, ou seja, o computador vai pegar uma parte só desses dados aí e vai armazenar. A partir daí que esse sinal já é digital, eu consigo fazer uma transformada com ele. Os professores de matemática, né, se tiver algum professor de matemática aqui, ele vai ficar feliz de nos ver, né, falando sobre isso. Porque a transformada nada mais é do que uma técnica matemática, né, um conjunto de equações, onde você consegue converter um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência, tá bom? Então, como é que o nosso algoritmo, como é que o meu software que eu vou fazer, ele vai pegar lá o som da assinatura e vai entender ele, vai processar ele vai pegar o som mesmo, né? Ou seja, aquele som que vai variando ali, vamos supor que a assinatura demorou 5 segundos. Aquele conjunto de sons durante os 5 segundos ele vai usar? Não. Ele vai pegar o meu algoritmo vai pegar esse arquivo, esse conjunto de sons, que nada mais é do que um vetor, né? Lembrando lá na aula de algoritmos e linguagem de programação, lógica de programação, né? Você cria um vetor com esses dados, tá? Está discretizado, esse vetor tem um tamanho. E aí eu converto esse vetor, então, para o domínio da frequência. Então, ao invés de eu ter um sinal que ele varia no tempo, agora eu tenho um vetor de dados, né, que variam em frequência, né? Então, é o conjunto de frequências predominantes desse sinal, tá bom? Então, uma música, ela vai ter um determinado conjunto de frequências, uma pessoa falando vai ter outro, e o ruído da assinatura vai ter outro, tá bom? A técnica mais utilizada na matemática para isso é a transformada de Fourier, né?
Aí você pode me falar, né? Não, mas professor, eu estou aqui assistindo essa palestra porque eu gosto de informática, não de matemática, né? Mas na verdade a ideia é você pegar a técnica matemática, né? As equações de transformada de Fourier que o professor ensinou lá na matemática e fazer um algoritmo, né? Fazer um software que execute, né? Essas equações e faça, né? E obtenha o resultado junto com ela. Então, a transformada de Fourier, o que ela faz, então? Como eu falei, converte o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Transformada Z também. Só que no nosso projeto, nesse projeto específico meu, nós utilizamos transformada wavelet. Por que eu digo nós? Porque eu e meu orientador, né? O projeto é sempre feito junto com o orientador. A transformada wavelet, a diferença da transformada de Fourier é que ela também te dá uma resolução no tempo, ou seja, a partir do momento que você obteve o vetor resultante ali, aquele vetor de frequências, você consegue saber se as frequências estão mais no início, mais no meio ou mais no fim do vetor. Tá? Então, isso é uma informação a mais, né? São dados a mais que você consegue aproveitar no seu trabalho. Tá bom? É uma coisa que é descartada, por exemplo, na transformada de Fourier. Ok? Outro assunto que foi necessário estudar, né, foram as redes neurais artificiais, que é uma ramificação da inteligência artificial. Né? Hoje a inteligência artificial está presente aí no nosso dia a dia. Né? Tem TV com inteligência artificial, agora, né, o celular tem inteligência artificial. E as redes neurais artificiais são redes que imitam, né, o cérebro do ser humano, o cérebro dos seres vivos, mais especificamente o ser humano, que é mais inteligente, e ele cria, quando você cria um algoritmo que quer imitar, então, o cérebro do ser humano, né, você pode, então, utilizar essa técnica. O cérebro nosso, ele tem uma rede de neurônios naturais, e no caso do computador, nós vamos criar um software que tenha uma rede, né, muitos neurônios artificiais, né? E como que eu faço isso computacionalmente? Você me pergunta, você que está entrando no técnico agora. É um algoritmo, um conjunto de vetores, né, que a gente faz lá laços de repetição e calcula, faz continha de vezes, né, e aí você tem resultados. É uma mágica que acontece nessa maravilhosa área da computação que nós atuamos, não é? Então, a rede neural artificial, ela tem essa propriedade de aquisição e manutenção do conhecimento. Da mesma forma que você pegar uma criança, né, e quiser ensinar para ela, ó, isso é isso é aquilo, isso pode, isso não pode. No caso do software, você vai conseguir ensinar ele também o que pode, o que não pode, ou o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer, tá bom? Então, partindo desses assuntos que foi necessário estudar, nós traçamos um objetivo. Qual que é? É desenvolver um protótipo de um sistema de biometria com base no ruído da assinatura. Né? Ou seja, um protótipo é um equipamento, né, um sistema que ainda não vai sair para ser vendido para o mercado já de cara, ou seja, uma ideia, né, é um projeto que funciona, mas que ainda pode ser melhorado, isso que é um protótipo, né? Que utilizando biometria e o ruído da assinatura faça alguma coisa, né? Então, o que a gente precisou, então? Foi necessário uma caneta comum, como eu falei, um microfone de eletrito embutido nela, foi necessário lógica de programação, então tudo que eu aprendi no curso de lógica de programação, desde que eu fiz o primeiro curso técnico meu, foi aproveitado, tá? Então, é muito importante para quem tem interesse aí na área, se dedicar, né, aprender algoritmos, lógica de programação desde o começo, porque aí lá no final, quando você terminar a faculdade, ou quando você for fazer o TCC da faculdade, ou mesmo do curso técnico, isso vai fazer diferença. No caso meu, fez muita diferença, porque o foco foi no desenvolvimento de técnica que usa, né, lógica de programação. Estrutura de dados também é uma disciplina da área de computação, que tem lá na análise de desenvolvimento de sistemas, ou qualquer curso que você for fazer da área de computação, você vai estudar estrutura de dados. Foi necessário, então, para aplicar aqui no nosso trabalho, o processamento digital de sinais de áudio que eu comentei, e as redes neurais artificiais que eu comentei com vocês também. Tá bom? Então, tudo isso foi necessário para cumprir esse objetivo aí.
Bom, aí eu trouxe de novo a foto da caneta, e aí à direita nós temos o microfone de eletreto, de frente e a parte de trás dele. Você vai ver duas ranhuras ali, que é onde você tem como se fosse dois pinguinhos de solda eletrônica, né? Onde você liga os dois fios, aquele cabo que sai da caneta e vai para o plug, lá dentro daquele cabo tem dois fiozinhos, né? Então, com isso eu consigo fazer com que o sinal capturado pelo microfone consiga entrar no computador, pelo plug, pelo microfone. Tá? Então, esse microfone, como eu disse, ele é comum. Ele tem no notebook, embutido no notebook, né, que é o microfone que capta o som do notebook, aqueles microfones que você compra para ligar no computador também tem, headset, também vem com ele, tá bom? Então, ali no diagrama, eu coloquei ali o diagrama da caneta, né, a carga de tinta, a ponta da caneta, e mostrando que lá dentro eu coloquei o fio e o microfone mais próximo possível da ponta da caneta para que capte o máximo possível do ruído emitido pela caneta ao assinar, né? Tem gente que assina muito devagar e a assinatura ela não gera um som característico, um som muito audível, né? Isso é um problema para o nosso caso, tá bom? O mundo seria bem melhor, mas né, seria perfeito para esse projeto se todo mundo assinasse correndo mais rápido assim, né? E gerasse um som mais característico, facilitaria para o sistema, né? Da mesma forma que se você for ensinar uma criança, por exemplo, sei lá, você colocar dois gêmeos ali na frente dele, ele vai falar para ele, esse é o João, esse é o Mário, e ele vai olhar e vai falar, é o mesmo, né? Mas ele está vendo que não é. Então, a mesma, eu tentei aí exemplificar, né? Bom, os arquivos WAV é um formato de arquivo WAV, né? WAV é uma extensão de arquivo de áudio, assim como MP3 ou OGG, né? Só que no caso desses outros dois eles têm compressão. E o arquivo WAV foi o que a gente utilizou para capturar o som da assinatura, tá bom? Nós utilizamos ele pela característica que ele tem sem compressão, como eu falei que ele não descarta dados, né? Apesar que isso tem como efeito colateral o maior espaço em disco. Os arquivos que nós utilizamos, eles foram capturados a 44.100 Hz. Isso significa que a cada segundo de som, o software captura 44.100 doubles, né? Amostras, por segundo, tá bom? Então, eu poderia diminuir esse valor, né? Ou aumentar de acordo com os testes. Então, o mestrado, ele dá essa abertura para você fazer testes, mostrar os resultados. Ó, diminuindo essa frequência, eu tive resultados piores, melhores e tudo mais, tá bom? Mas a gente normalmente busca na literatura, nos artigos que já tem alguma coisa voltada para a área que você está trabalhando, e aí você pega, às vezes, você pode pegar esses dados já direto, já prontos, né? Sem ter que testar. 32 bits quer dizer é a resolução de cada um desses doubles, né? Poderia também variar de acordo com os testes que a gente vai fazer. Os nossos arquivos foram mono, né? Aqui nessa figura, na de cima, nós temos um arquivo aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né? De som da assinatura, e o de baixo é uma música, só para vocês terem uma ideia da diferença. A música, ela é estéreo, tem 2 canais, né? E a música, a amplitude varia bastante também no tempo. E no caso de cima, que é um canal só, e a variação é pequena, né? Ou seja, a amplitude, o ruído que é emitido é menor, tá bom? E o arquivo WAV, ele tem como característica a divisão internamente dele em chunk 1 e chunk 2. O que é isso? Isso quer dizer que quando eu vou desenvolver um algoritmo que abre um arquivo WAV para eu fazer alguma coisa, né, que lê um arquivo WAV, eu preciso ficar atento que ele está dividido em 2 partes. O chunk 1 tem as características daquele arquivo. Por exemplo, qual que é a taxa de amostragem, né? As características de cabeçalho dele. E o chunk 2 aqui tem os dados brutos, que a gente chama de dados brutos, que é a música em si, né? Ou o som. Tá bom? Então, tudo isso a gente precisou estudar para entender o arquivo WAV e poder desenvolver um algoritmo que
extrai esses dados, né, do arquivo Wave, tá bom? A linguagem Java foi utilizada também nessa pesquisa. Foi necessário, então, criar um algoritmo em Java para capturar o som em formato Wave. Então, eu poderia utilizar qualquer software de gravação de áudio, não é? Mas para que todas as aquisições, né, todas as gravações tivessem as mesmas características, isso é importante numa pesquisa, né? Porque variar isso pode acarretar numa falha de resultado para você lá no final. Né? Então, se uma pessoa assinar com uma caneta A e outra assinar com uma caneta B, se uma pessoa assinar numa mesa e outra assinar no colo, por exemplo, isso com certeza vai influenciar seus resultados. Então, para pesquisa, é importante, né, é fundamental que as características sejam as mesmas em todas as aquisições. Toda vez que você capturou, no caso meu aqui, a capturar o arquivo de som, que sejam nas mesmas características. Então, nós desenvolvemos um algoritmo para isso. Tá bom? Para que não tenha, por exemplo, configuração diferente de um computador para o outro, etc. Armazenar em diretórios por usuário. Então, esse programa, o que a gente faz? Quando eu vou capturar a primeira assinatura do Joãozinho, eu abro o software, a primeira coisa ele me pergunta qual o nome do usuário. Eu vou digitar o nome do usuário, ele já vai criar uma pastinha com o nome desse usuário, e aí ele vai gravar os arquivos Wave de acordo com a data e hora. Tá? Então, já vai organizar tudo para mim, e vai facilitar também a aquisição dessas assinaturas, né? Imagina você pegar a assinatura de 100 pessoas ali num curto espaço de tempo e ter que fazer as coisas manualmente, é complicado. Em seguida, nós adquirimos, né? Esse seria um primeiro software, um primeiro módulo do sistema. O segundo módulo seria aquele que faz o treinamento da minha rede neural. Então, a partir daí, nós fazemos então a extrair vetor de dados brutos. Então, eu já tenho os arquivos em disco, vou ler um por um desses arquivos de cada usuário, e no primeiro arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele, vou pegar o chunk 2 e vou ler os dados brutos, que é o arquivo, que são os dados, né, um conjunto, um vetor que tem lá de dados, tá bom? E vou converter do tempo para frequência, fazendo o quê? Transformado wavelet, isso mesmo. Então, converti, usando a transformada wavelet, do domínio do tempo para o domínio da frequência. Isso é o segundo algoritmo que faz, tá bom? Depois que ele obtém, então, esse vetor de energia, de frequências, nós vamos converter esse vetor de frequência num vetor de energias, tá bom? Então, esse vetor que teria, por exemplo, 500 mil amostras, agora ele vai se tornar um vetor de 25 só. Então, um vetor pequeno de 25 valores double, que são as energias desse sinal, tá bom? Por que isso, professor? Porque a rede neural, pessoal, se eu passar para ela um vetor de 500 mil entradas, né, que é um arquivo que eu submeti, é muita informação para ela vai se confundir, né? A mesma coisa que você vai ensinar uma criança, né, ensinar um cachorro alguma coisa, ele vai se confundir se você passar muita coisa para ele. Então, você vai restringir essas entradas dessa rede neural em 25, no meu caso, poderia ser menos, né? Por exemplo, você vai ensinar uma criança o que é um homem, diferença de um homem e de uma mulher. Você vai mostrar um homem, né, uma imagem de um homem e de uma mulher, ou então você vai dizer, um homem tem cabelo curto e a mulher tem cabelo comprido. É uma característica, tá? Não necessariamente vai acertar 100%, porque tem homem que tem cabelo comprido, tudo bem? Mas no geral ele vai acertar. Se usa batom, sim ou não? Se usa batom é mulher, se não usa batom é homem, tá bom? Aí você fala assim, mas e um travesti, né, professor? Tem gente que deve estar dando risada. Tudo bem, a rede neural vai falar que é uma mulher, né? Mesma coisa de uma criança, se vê um travesti a primeira vez vai falar que é uma mulher também, tá bom? Então é isso que estou tentando exemplificar para vocês, aí, pessoal que está mais começando, ok? Então, no nosso caso, são 25 energias, tá bom? Para facilitar o treinamento da minha rede. Então, aí eu vou treinar a minha rede. Como é que eu treino a minha rede? Eu submeto essas 25 energias de cada arquivo do Joãozinho, depois eu pego os arquivos da Marinha, submeto para a rede neural e vou treinando ela. Eu falo, rede neural, esses aqui são os arquivos do Joãozinho. Ela fala, ok. Agora eu falo, rede neural, esses arquivos são da Marinha. Ela fala, ok. Então, eu vou treinando ela, tá bom? E por último, nós temos o teste da rede neural, que pode ser um software à parte também, né? Que já pega aquela rede neural pronta, treinada,
e só utilizo ele para teste, é possível, tá bom? Então, como é que eu faço para testar? Eu peço para um dos indivíduos que participaram do treinamento, né? Por exemplo, o Joãozinho, falo, Joãozinho, assina agora, vamos ver se a minha rede neural tá boa, né? Então, o Joãozinho vai assinar, e aí a rede neural vai falar assim, vai ler as 25 energias, né? Os 25 dados característicos dessa assinatura, e vai comparar com o que ele já fez anteriormente, os treinamentos que ele fez, e vai falar, a probabilidade é que seja o Joãozinho, tá? Probabilidade, não tem certeza, mas a maior chance, de acordo com os meus dados, a rede neural vai pensar, né? É o Joãozinho, ela vai falar, é o Joãozinho, tá? Então ele vai acertar, em alguns momentos ele vai acabar errando, mas ele vai fazer de acordo com o que ele conseguiu, de acordo com o treinamento. E aí, se o treinamento não estiver satisfatório, você vai refazer o treinamento, vai alterar alguma característica, né? Vai aumentar uma característica, diminuir uma, fazer alguma coisa para melhorar, tá bom? Nesse arquivo aí, nessas figuras, eu trouxe, no primeiro quadrado, aí, no primeiro retângulo, nós temos o arquivo Wave, tá? O arquivo de som. Vocês vão ver que o eixo X é tempo e o eixo Y é amplitude. Então, quer dizer que quando eu gravo um arquivo Wave no computador, o sinal ele varia no tempo, tá bom? A amplitude dele vai variando conforme o tempo passa. Tá? Esse é um arquivo padrão de áudio. Quando, no segundo retângulo, nós já temos o arquivo convertido usando a transformada wavelet, tá bom? Então, nós temos aí as frequências e a amplitude variando, né? De acordo com a frequência. Então, nós vemos que as baixas frequências são predominantes no sinal de assinatura, nesse caso aí, tá bom? E o terceiro retângulo são as 25 energias. Veja que agora só tem 25, ó, de energia no eixo X, tá bom? Então, as energias predominantes do sinal são as iniciais ali, né? Comparando ali com o sinal de frequência, a gente consegue ver que realmente é no começo do arquivo que está a maior parte dos dados. Depois vai ficando quase que não existe, né? E aí você fala assim, bom, agora eu vou desistir de assistir essa palestra por causa desse slide aí. Não, calma, né? Eu vou explicar o que é esse slide aí, tá bom? Quem não gosta de matemática já deve ter dado um frio na barriga. Essa tabela, pessoal, é a chamada escala Bark. Ela tem, veja que coincidência, ela tem de 0, Bark 0, vai até Bark 24, na terceira coluna lá. Então, são 25 valores que nós vamos utilizar. Justamente, essa é a tabela que nós utilizamos para converter o sinal, tá bom? E cada escala dessa tem uma subfrequência, uma subbanda de frequência. Olha lá, ó, dá uma olhada lá, no Bark 0, a frequência vai de 0 a 100. Então, o que ele faz? Ele calcula a energia das frequências de 0 a 100 e armazena, vai resultar num arquivo, numa variável, né, num valor, um double, e vai armazenar no índice 0 do meu vetor. Tá bom? Aí eu vou pegar as frequências de 0 a 200, vou verificar se elas existem nesse sinal. Existem? Qual foi a energia que deu? Se deu 0, quer dizer que eles não existem no sinal. Se deu um valor, um double, próximo de 1, né, ou maior que 0, quer dizer que existe, então eu armazeno esse double lá no índice 1 do meu vetor, tá bom? Então esse é o meu vetor de 25 energias, de 0 a 24, que eu calculo. E essa fórmula aí, professor, é difícil de fazer um algoritmo com ela? Dá uma olhada que não é difícil. Ó. O E, o que é? Uma variável. Tá? Lembra lá de lógica de programação algoritmo? E é uma variável. Somatório, aquele Ezão lá, significa somatório. Toda vez que você vê uma equação, o somatório é um for que você tem que fazer. Então, converte esse somatório aí num for. Tá bom? O for vai de I, dá uma olhada embaixo do somatório. I igual a 0. Em cima do somatório está n menos 1. Então, o for vai de 0 a n menos 1. Né? A maioria de vocês vai saber fazer um for, tenho certeza. E o x ao quadrado de I, o que é? É o quadrado de uma variável x. Como é que eu calculo o quadrado? Crio um algoritmo, né, que calcula o quadrado de uma variável. A variável vezes a variável. Tá bom? Ou seja, vocês sabem fazer. Tá bom? Não precisa ter medo, não. Então, assim a gente consegue calcular, então, o vetor de energias do sinal.
Aí, ó, o professor de algoritmo vai ficar feliz agora. Temos 2 fluxogramas, tá bom? O da esquerda é o módulo de treinamento e o da direita é o módulo de teste do meu sistema, do meu software, tá? Que eu chamei de classificador. É a rede neural aí, tá bom? E aí aquelas letrinhas, aquela sopinha de letrinha lá, são as rotinas que tem dentro de cada módulo, tá bom? Então vamos lá, ó, no fluxograma da esquerda. Eu faço a consulta dos indivíduos de treinamento, CIT, verifico quais são as pessoas, né, as pastinhas que eu tenho lá no meu HD, com o nome das pessoas. LDB, leitura de dados brutos. Eu leio os dados brutos de cada arquivo dessa pastinha. Depois eu faço CNI, consulta o nome do indivíduo. E verifico se é o último arquivo de dados, UAD. Se for o último arquivo, eu vou para a SVM, que é a minha rede neural, faço o treinamento da minha SVM, tá bom? E aí, treinei, eu volto lá em cima no CIT para ver se tem mais indivíduo de treinamento. Lógico que vai ter mais de um, né? Senão não faz muita graça ter o sistema. Então, nós vamos ter vários indivíduos com vários arquivos, ele vai treinando. A hora que ele terminar, a hora que CIT retornar falso, quer dizer que não tem mais indivíduos de treinamento, então termina o treinamento da minha rede neural, tá bom? Então aí eu posso já utilizar o módulo da direita, que é o módulo de teste. Como é que é o módulo de teste? Eu passo um arquivo qualquer, um arquivo novo que ainda não participou do processo de treinamento, e aí eu faço a leitura de dados brutos, LDB, EPE, extração das energias, parâmetros de energias, e consulta VM, né, que é a máquina virtual. O SVM é um tipo de rede neural, tá bom, pessoal? Quem depois que tiver dúvida, a gente comenta um pouquinho. Então, ele faz a consulta da SVM. Eu vou ter uma SVM por indivíduo pertencente ao meu sistema. Então, consulto todas as SVMs que eu tenho a partir das energias desse sinal de agora. Qual que foi a SVM que eu obteve que me retornou o melhor resultado? Foi a SVM do Joãozinho. Então, eu vou para o falso aqui e volto ali, e vou lá para a última rotina, que é EMR, que significa escolha da melhor resposta. Então, a melhor resposta vai ser Joãozinho, ele vai imprimir Joãozinho, tá bom? Nesse gráfico aí, pessoal, são os resultados que nós obtivemos nesse projeto de mestrado, tá? O dia que eu defendi o meu mestrado, eu tive que apresentar esses dados aí, que são os resultados da minha rede neural, tá bom? Então, lá no eixo X, nós temos os filtros wavelet. Então, são vários nomezinhos ali, que são filtros diferentes que a gente troca para cada vez que eu faço a transformada wavelet. E cada filtro, ele tem uma característica importante, né? Uns são mais utilizados para voz, outros são mais utilizados para música, tá bom? Então, a gente testou aí com o máximo possível deles. E o percentual de acerto é no eixo Y. Nós obtivemos ali um pouco mais, alguns casos ali um pouco mais de 90%, 92% de acerto, tá bom? E as cores das linhas representam ali o número de arquivos de treinamento. Então, utilizando 2 arquivos para cada indivíduo, peguei 2 arquivos do Joãozinho e treinei. Qual que foi o resultado? Eu mostrei aí no gráfico. Então, os melhores resultados são com 4 arquivos de treinamento. Com 5, ele já começou a piorar os resultados, tá? Então, eu cheguei no os melhores resultados com 4 arquivos de treinamento. Bom, então é isso, pessoal. Meu trabalho de mestrado foi esse. Eu apresentei e tentei trazer de uma forma simplificada, o máximo possível, né, do que eu estudei no meu mestrado. E aí eu trouxe aqui um plus, só para a gente finalizar, que é para falar sobre um pouquinho de como que é o processo, né, de um mestrado. Eu gostei, professor, eu quero fazer mestrado um dia, né? Eu estou fazendo faculdade ainda, quando eu terminar eu quero fazer mestrado. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Qual que é o caminho que eu preciso seguir? Tá bom? Primeira coisa, o meu mestrado, ele teve como título Biometria do Ruído da Assinatura Manuscrita. Quando você defender o seu mestrado e terminar, né, e receber o teu diploma de mestrado, você vai precisar defender um título, né? Você vai ter que ter um título para sua
dissertação de mestrado, que seria equivalente ao seu artigo, né, de TCC, né, ou monografia de TCC, aquele documento que você tem que escrever, tá bom? No meu caso, então, foi esse daí o título. Então, para ingressar no mestrado, eu precisei passar por um processo seletivo, que é uma prova, no caso do Instituto de Física de São Carlos tem essa prova, e aí você tem que ser aprovado nessa prova, tá? Alguns institutos, algumas instituições, o mestrado não tem essa prova, tá? Por exemplo, na engenharia elétrica lá na USP, que é o que eu estou agora fazendo o doutorado, não tem a prova. Você precisa se inscrever e passar na entrevista só, tá bom? No caso do IFISC, né, que é o Instituto de Física, tinha prova também. Depois que você ingressou, você precisa fazer uma prova de proficiência de inglês, tá bom? Você precisa ter um nível de conhecimento de leitura de inglês, tá? Não precisa saber falar inglês, não necessariamente. Mas leitura de inglês é importante na área de pesquisa, porque tem muitos artigos, livros em inglês que tem mais conteúdo do que os em português, tá bom? Então, para pesquisa isso é importante. E aí você precisa fazer 4 disciplinas. No caso do Instituto de Física, são 4 disciplinas. Uma é obrigatória e as outras você escolhe, tá? Eles oferecem lá umas 20 disciplinas diferentes, e aí você escolhe 3 delas que você gosta mais e você cursa elas. Aí você tem que ser aprovado, tá bom? É diferente da faculdade ou no curso técnico, que todas as disciplinas são obrigatórias, né? No caso do mestrado, não. Você não precisa fazer todas. Você precisa fazer, no mínimo, 4 disciplinas, uma obrigatória, e você pode escolher. E aí o projeto de pesquisa, como eu falei, você precisa ter um projeto de pesquisa que você vai elaborar junto com o seu orientador, a exemplo do que você faz no TCC, né, na faculdade. E aí você passa por um processo de qualificação e depois a defesa. Tá? A qualificação é uma pré-banca, como se fosse a banca de TCC, mas ela é no meio do teu prazo, né? Normalmente o mestrado você tem prazo de 2 anos para concluir. Então, depois de 1 ano que você iniciou, você tem que fazer uma apresentação para uma banca, e a banca ela não tem o intuito de reprovar a pessoa, mas tem o intuito de ajudar, né? De dar orientações, de tentar apontar problemas ou dar sugestões. E aí no final, lá no fim do teu prazo, lá nos 2 anos, você tem que defender a sua dissertação para uma banca, e aí sim você precisa ser aprovado, tá bom? Então, né, dificilmente isso vai acontecer de você reprovar, porque o seu orientador está com você, ele não vai deixar você ir para a banca, dificilmente ele vai deixar você ir para a banca se você não tiver com um trabalho ok. E aí, então, para finalizar, eu trouxe um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que é a que eu estou fazendo atualmente. Inclusive, eu estou afastado das aulas do Instituto. Está todo mundo afastado, né, das aulas do Instituto, mas eu já estava antes da pandemia, porque estou afastado para fazer o meu doutorado. É na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, dentro do Instituto de Engenharia Elétrica e Computação. E lá nós estamos trabalhando também com processamento de áudio, tá bom? Só que agora nós estamos processando o ruído da cigarra. Então a ideia é desenvolver um sistema um equipamento, né, um hardware que você possa colocar lá na fazenda de café, na lavoura de café, lá no meio da lavoura, e se aparecer cigarra, se ele ouvir o barulho da cigarra, que a cigarra, nesse caso é a Quesada Gigas, é a cigarra do café, aquelas cigarras maiores que a gente encontra aí às vezes na rua, se ele ouvir, né, se ele processar, capturar esse som, ele vai enviar uma notificação no aplicativo para o fazendeiro, e com isso a gente vai conseguir criar um mapa, né, das incidências de cigarros na lavoura, para ajudar, né, para auxiliar o processo ali de aplicação de defensivos agrícolas, né. Então, com isso, o agricultor ele vai conseguir economizar com veneno, né, porque ele vai... Pessoal, eu acho que o JP caiu. Vamos aguardar ele retornar, tá bom? Só um minutinho.
Pessoal, vocês conseguem me ouvir aí tranquilamente? Se puder dar um retorno no chat, por favor. Joia. Eu creio que o professor João Paulo teve algum problema, né, com o link de internet. Vamos aguardar mais alguns minutos, tá bom? Voltei, pessoal. JP, você voltou. Tá bom. Só estou voltando o slide aqui. A lei de Murphy diz que se tiver que dar errado alguma coisa, vai dar, né? Todo mundo conhece a lei de Murphy. Então, pessoal, onde que eu parei? Coloca no chat aí para mim onde que eu parei. Coloca alguma palavra-chave aí para eu lembrar onde que eu parei. Aí mesmo, foi aí mesmo. Você estava explicando o seu doutorado aí. Então, mas é desde o começo? Vocês não ouviram nada do doutorado? Você estava falando da detecção, né? Minto, você estava falando se eu não estiver enganado, você estava falando da detecção, da cigarra e etc. E eu acho que você caiu. Tá bom. Então, nós começamos com um sistema de detecção de cigarros, né? Vai ouvir, esse dispositivo vai ficar lá no meio da Acho que a internet do JP está com algum problema, né? Porque ele caiu novamente. Vamos aguardar mais uma vez aí. Acontece, né? Ao vivo são essas coisas mesmo, pessoal. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês se acalmarem, tá bom? Pessoal, seria interessante aí a gente já ir elaborando as questões, né? Porque como o JP já está no final da apresentação dele, já é interessante então a gente ir elaborando as questões aí no chat, tá bom? Aí a hora que abrir para as perguntas, eu começo a ler as perguntas para ele.
Então, pessoal, estão me ouvindo? Só escreve no chat aí se está tudo bem. JP, ok, te ouvimos. Tá bom. Então, pessoal, agora no doutorado a gente está desenvolvendo, então, esse sistema que, utilizando o som das cigarras, né, nós fazemos o processamento de áudio do ruído das cigarras. Então, a ideia é desenvolver um dispositivo usando o ESP32, que é um tipo, como se fosse um Arduino, né, e ele vai capturar o som da lavoura e vai enviar os dados para um servidor, e aí nós vamos gerar um mapa, né? Automaticamente ele vai atualizar um mapa da região da lavoura, e com isso a gente consegue desenvolver esse sistema que vai servir de auxílio, né, para o agricultor de café na tomada de decisão na hora de aplicar os defensivos agrícolas, tá bom? Então aí, se ele tem um mapa de incidência, ele consegue saber em que pontos ele tem que aplicar mais defensivo e em que pontos ele pode aplicar menos ou não precisa colocar, né? Então, o sistema de detectar cigarras, ele vai dizer se tem ou não cigarro naquele ponto, tá bom? E aí, a evolução dele, que nós vamos desenvolver também dentro do doutorado, é um sistema de densidade de cigarros, que ele vai medir se tem pouca, média incidência ou baixa incidência de cigarras, e assim montar um mapa para o agricultor, onde ele vai saber em que região da lavoura de café tem mais incidência de cigarro ou menos, também para tomada de decisão no manejo do café, que é a aplicação de defensivos agrícolas, tá bom? Então esse aí é o ESP32, ele é um microcontrolador, assim como o Arduino, e você consegue com ele, para quem não conhece, adicionar módulos para expandir as possibilidades dele. Ele é como se fosse um computador, tem memória, processador, tudo, né? E você consegue desenvolver um software em C e salvar nele para ele executar o que você personalizar, né? Você personalizar o que você quer que ele faça. Você pode, por exemplo, colocar um módulo de relé para acender uma luz, né? Ou acender uma lâmpada ou ligar um aparelho eletrônico. Você pode, no nosso caso, nós colocamos um módulo de microfone para captar o som, um módulo de temperatura e umidade para capturar esses dados, né? Módulo de luminosidade, sensor de chuva, tem várias coisas, tá bom? E é isso. E aí a gente monta uma rede, né? Vários deles na fazenda, montando uma rede, e aí eles interagem entre si, fazendo o processamento, né? Para vocês terem uma ideia, transformando o wavelet roda dentro dele, tá bom? Ele tem uma quantidade reduzida de memória e processador, mas a gente conseguiu fazer ele capturar ali milésimos de segundo para verificar se existe ou não, né, o som da cigarra, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpem aí pela queda de conexão. Imagino que é o meu link aqui. Vou deixar meus contatos. No meu e-mail, vocês podem enviar a qualquer hora dúvidas aí que vocês tiverem desse trabalho ou de qualquer outra coisa. Se vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Anotem aí, tirem uma foto aí dos contatos para que vocês tenham quando precisarem. O meu Facebook também pode me adicionar lá. E o LinkedIn, me adicionem lá também para a gente fazer um network, tá bom? Obrigado e fico à disposição de vocês. Obrigado, JP, parabéns aí pela palestra. Então agora a gente abre a sessão de perguntas, né? E nós já temos aqui uma pergunta, tá, JP? Ok. O Gustavo Alves, ele está te perguntando o seguinte: se existe algum projeto parecido com este que você fez em algum outro lugar? Na verdade, assim, se ele está querendo dizer em relação à biometria por assinatura, né, por ruído, sim, quando nós fizemos o levantamento bibliográfico, nós encontramos um artigo de um pesquisador da Unicamp, que ele fazia alguma coisa relacionada, assim, com processamento de assinatura, tá? Só que, no caso dele, ele não usou a caneta, ele usou um tablet, né?
Então, a caneta, ela não tinha microfone, era o tablet que tinha microfone, né? Como se fosse uma prancheta com microfone. E a técnica não foi inteligência artificial que ele utilizou, foi outra técnica, tá? Mas é um trabalho que a gente pode chamar que seria um precursor desse trabalho aí, tá bom? Maravilha, JP. Agora eu tenho uma pergunta pessoal minha, tá? No trabalho que você desenvolveu da caneta, quais foram os seus maiores desafios para poder chegar no seu resultado? Os maiores desafios. Bom, pessoal, é complicado, né? Eu acho assim, tem vários, né? Eu acho que não foi só um, não. O fato de você trabalhar e desenvolver o mestrado dificulta bastante, tá? O meu mestrado, ele demorou muito mais do que precisaria demorar, né? Porque eu dava aula na ITEC, dava muitas aulas, né? Então, acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, de não conseguir me concentrar como eu estou fazendo agora no doutorado, né? Exclusivamente para esse projeto. Então, para o mestrado, pessoal, é muito importante, se você puder, né? Às vezes, existe uma característica importante do mestrando, que é a dedicação dele. Tem orientadores que nem aceitam, né, orientar pessoas se ela não tiver 100% à disposição da pesquisa, né? Tem gente que às vezes está trabalhando e quer fazer mestrado, e às vezes não consegue trabalhar com determinado orientador porque ele não aceita, tá bom? E alguns aceitam, mas não se dedicam, né, não te ajudam tanto assim, enfim. Então, o principal problema que eu achei foi esse daí mesmo. E para mestrado e doutorado, sempre existe, né, todos os programas de mestrado e doutorado, seja lá qual for a instituição que você for fazer, existem as bolsas, né? Então, é muito interessante quem tiver possibilidade de, quando terminar a faculdade, né, puder entrar já se dedicando para pegar uma bolsa dessa aí, né, estudando para passar no processo seletivo, já pegando essa bolsa, porque aí você vai ter uma ajuda financeira, né, para se manter e vai conseguir desenvolver o mestrado e se dedicar, né, receber para estudar. Isso não tem coisa melhor no mundo, né? Então, se você tiver essa possibilidade, agarre, é um conselho que eu deixo, porque isso vai, além de facilitar, né, a sua vida, ainda vai te fazer trazer bons frutos, né? Agora, estudar as tecnologias, essa parte matemática aí, né? O pessoal que não gosta de matemática, né? Eu conto meus alunos que eu descobri que é gostoso estudar depois de velho, né? Porque eu, quando eu era criança, né? E isso aí fica um aprendizado também para os nossos alunos iniciantes, que eu nunca gostei de estudar, né? Eu fui levando com a barriga até, sei lá, até o ensino médio, né? Fui levando. E aí, depois que eu comecei a descobrir coisas que eu gosto, né? Hoje eu gosto de matemática. Não sou bom em matemática, não sou gênio em matemática, mas hoje eu descobri que a matemática, ela é mágica, cara. Ela é maravilhosa. Você consegue fazer muita coisa com a matemática, né? E aí você, com a computação, desenvolvendo software, você converte isso tudo para dentro do computador e o céu é o limite, né? Você sabendo a lógica de programação, que também é uma outra coisa que eu gosto bastante, você consegue aplicar para qualquer problema do mundo, tá bom? Então, me dedicar a estudar essa parte técnica aí, não é difícil, tá? Então, é coisa que você precisa ter tempo, você precisa se dedicar, né? Falar assim, eu vou ficar estudando 24 horas por dia, né? Vou levantar de manhã estudando assunto biometria e vou dormir estudando biometria. Não. Você vai estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 8 horas por dia, né? Mas 8 horas por dia o mesmo assunto, não. Você vai dividir isso em assuntos para que o seu cérebro consiga, né, amadurecer tudo aquilo lá, tá bom? Hoje eu tenho uma técnica, né, que eu uso para estudar, que eu estudo várias coisas, né? Você começa a aprender, né? Começa a ter a evoluir dentro disso, você começa a descobrir o que é melhor, né? Então, por exemplo, eu estudo coisas
aos poucos, né? Que o cérebro ele consegue melhor diferenciar as coisas, aprender melhor quando é devagar. Então eu prefiro estudar várias coisas devagar, né? E isso é comprovado cientificamente, né? Do que você estudar uma coisa só num dia só. Então, às vezes você pode pensar, o dia da prova, na véspera eu estudo. Não vai ter você não vai ter o mesmo resultado, tá? Estude um pouquinho, né? 5 dias antes, um pouquinho, né? Cada dia, que você vai aprender muito mais. Então, essa parte de estudar, eu acho que é tranquilo, né? Não sei se você tem alguma sugestão que pode ser, mas eu acho que a maior dificuldade mesmo foi essa do tempo mesmo. Que com o tempo o resto a gente se vira, né? Dá tudo certo. É isso aí, né? O mestrado a gente costuma dizer que ele é tiro curto, né? Você tem um período de tempo bem curto ali para poder concluir o seu trabalho. E a gente fala 2 anos, mas 2 anos passa voando, né? O que é diferente do doutorado, que, se eu não me engano, são 4 anos, né? Não sei se depende Isso, 4. do programa, enfim, né? O JP, e nos últimos slides você mostrou para a gente que você está utilizando no seu projeto de doutorado o ESP32, né? E lá no Instituto a gente costuma fazer alguns projetinhos com os alunos, principalmente os alunos do técnico integrado, com o Arduino, né? Você também já trabalhou em alguns projetos com Arduino, você já desenvolveu alguns projetos com Arduino. Quais são as vantagens do ESP32 em relação ao Arduino? A principal vantagem é o processamento dele, né? A memória RAM que ele tem, que é pouca também, mas é mais do que o Arduino, né? Se não me engano, o ESP32 tem, acho que 500K, né? Ou seja, o seu celular o celular da gente tem quanto? 2 GB, 4 GB, né? E o ESP32 tem 500K. Então, assim, menos... Assim, acho que as pessoas não conseguem mensurar, né? Tem que fazer um diagrama, né? Uma conta na calculadora para saber quanto que é pouco isso. Mas é muito pouco, tá bom? Mas é mais... acho que é 4 vezes mais do que... Ou 10 vezes mais do que o Arduino, tá bom? Por que o Arduino tem pouca memória, assim, né? Tão pouca memória? Porque para as aplicações que ele se dispõe a resolver, é suficiente. Você não precisa armazenar muita coisa, né? No computador a gente processa vídeo, a gente processa áudio, imagens, né? Mas no Arduino você vai só processar lógica de programação, if, else, vai receber um dado, vai entregar, né? Então... você não tem nem tela ali, você tem, né, no Arduino você não tem tela, você vai fazer um LED piscar, você vai fazer um display de LCD, escrever um númerozinho lá, mas mais do que isso você não vai. Então eu só escolhi o ESP32 no doutorado, porque eu precisava armazenar um vetor, como a gente viu, um vetor um pouco maior, porque quanto maior o meu vetor, maior é o tempo de processamento do sinal, né? Então se o sinal... Aliás, maior é o tempo do sinal de áudio, né, original. Então, se eu tenho 1 segundo de áudio, talvez se você ouvir uma voz de uma pessoa por 1 segundo, você não consegue diferenciar, você ser humano, né? Não consegue diferenciar uma pessoa da outra pela voz. Então, imagina o computador, né, o microcontrolador. Então, quando você tem um pouco mais de 1 segundo, né, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto ouvindo a pessoa falando, aí fica mais fácil de diferenciar uma pessoa da outra. Então, é por isso que nós utilizamos o ESP32. Outra característica importante que ele tem é que ele já vem com a Wi-Fi embutida. Antes de usar o ESP32, nós utilizamos o ESP8266, que seria o intermediário entre o ESP32 e o Arduino, né? Ele também vem com a Wi-Fi. Na verdade, o Node MCU, ele é igualzinho esse aí, ó, da figura que eu mostrei para vocês do ESP32. Ele é igualzinho, só que internamente ele dá para diferenciar olhando, né? Mas ele é bem parecido um do outro. E ele tem um pouco mais de memória, tá bom? E tem Bluetooth também. O ESP8266 também tem. Já o Arduino, se você precisaria, para ter Wi-Fi ou Bluetooth, você precisa de um módulo
específico para isso, não vem já embutido nele, tá bom? O ESP também ele permite outras linguagens de programação, né? O Lua, que é uma linguagem brasileira também, que eu cheguei a dar uma arranhada nela, mas eu não cheguei a trabalhar, mas é também uma outra possibilidade, pode ser interessante para quem quer desenvolver algum projeto, né? Um TCC, um mestrado em cima disso, que é uma vantagem você trabalhar com uma outra linguagem também. Mas na comunicação, no nosso caso, para vocês terem uma ideia, você precisa espalhar o microcontrolador, né, esse dispositivo que nós estamos fazendo, espalhar ele na fazenda. Então, quantos desses vão, né? O número de dispositivos que a gente vai precisar vai depender da área que o agricultor quer cobrir, né? Mas também diz respeito ao alcance da comunicação dele. Concorda que lá no meio do mato não tem internet? Então, eu não posso fazer todos os ESP32 estar conectado à internet. Wi-Fi não tem lá e nem tem 3G, né? Se tiver, fica muito caro, né? Você colocar um chip 3G em cada dispositivo desse. Sei lá, eu vou colocar 10 na minha lavoura. 10 é só uma brincadeira, né? Porque a lavoura, normalmente as lavouras são muito grandes, né? Então, talvez precise de 100, sei lá, não faço nem ideia, né? Ou talvez mais, não sei. Então, o Wi-Fi não chega lá, não tem como alcançar. Mas a ideia, o que era? Criar uma rede mesh. Não sei se já ouviram falar da rede mesh, mas só para vocês terem uma ideia aí do que é a rede mesh, é uma tecnologia que está muito atual hoje, que nós estamos utilizando, que ela serve para o seguinte: você tem lá na fazenda um ponto de Wi-Fi, beleza, você tem um roteador lá. Então, você vai deixar um dispositivo desse em alcance, né, para que ele tenha uma distância que ele tenha alcance dessa Wi-Fi. O próximo dispositivo, ele pode estar à mesma distância desse segundo dispositivo. Por quê? Porque ele vai enviar os dados para esse segundo dispositivo, que vai enviar para o Wi-Fi, tá bom? Para esse primeiro dispositivo que vai enviar para o Wi-Fi. Ou seja, você cria uma rede entre eles. Você tem 100 dispositivos, mas imagine que você espalhou 100 dispositivos na lavoura. Eles vão ficar trocando dados entre eles, um envia, depois recebe, outro envia, depois recebe, fica fazendo um ping-pong, até que esse dado, uma hora, vai chegar naquele dispositivo que é o principal, que tem acesso à internet, e aí esse acesso à internet vai chegar, tá bom? Existe uma ideia nas empresas de concessionárias de energia elétrica para automatizar a leitura, não sei se já ouviram falar de automatizar a leitura de energia, né, do relógio de energia. Então, a ideia é que no relógio de energia, eles tenham um ESP desse que trabalhe com rede mesh também, tá? Que ele consiga capturar, porque às vezes, não necessariamente a companhia de energia, ela tem também transmissão de dados, né? Então ela precisa usar uma transmissão de dados de terceiro, um 3G, por exemplo, né? Então, se o ponto não tem acesso 3G, se é um sítio, por exemplo, né? Ou se é uma área mais afastada, esse dispositivo conseguir transmitir para um próximo, que transmite para um próximo, até que chegue onde tem acesso à internet, para que esse dado chegue no seu servidor, e o seu servidor faça o processamento disso e gere um relatório lá para a empresa. Tá? Então, quando nós adquirimos aí os ESP, nós pensamos em utilizar a Wi-Fi. O problema é que, qual que é o alcance de uma Wi-Fi máximo? Não é? Você vai conseguir aí, sei lá, 100 metros, né? 100 metros é um quarteirão. Tem gente que tem Wi-Fi em casa que num cômodo do outro já não pega. Imagina, né? Na lavoura, se eu vou conseguir ter, mas assim, nominalmente 100, 200. Se você for ler a literatura, vai falar que até mais de 100 pega, mas não pega, é difícil. A gente testou. Então aí foi necessário colocar um outro módulo de via rádio, que é o HC12, que ele tem um alcance nominal de 1 km. Aí ele já não é Wi-Fi, não é 802.11 A, B, C, G. É outra tecnologia que ele utiliza, é serial, né? Que ele vai
transmitir esses dados aí via rede, mas não é usando Wi-Fi, Access Point, nada disso, é outra tecnologia. Tá? E aí, então, a gente acaba nem usando, então, aquele módulo de Wi-Fi que tem embutido nele. Tá, JP, obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, né, do professor Mauro, e ele pergunta para você o seguinte: qual SO usou no sistema da caneta? Precisou controlar a propriedade do processo? A caneta, Mauro, ela usa o Linux, né? Na verdade, assim, na caneta não usa sistema operacional nenhum, né? Quem usa é o computador que roda a rede neural lá, o programa em Java, para poder processar esse arquivo de áudio, né, e alimentar a rede neural. Então, é prioridade, eu entendi. Não precisei trabalhar com nada de SO, não, foi tudo automatizado, porque para precisar controlar a prioridade é só quando o sistema ele é de alto desempenho, né, de processamento real, né. Então, eu acho, né, não sei, posso estar enganado, mas não é o nosso caso, né, porque o processamento ele é curto, o processamento de um arquivo de áudio, né, porque basicamente ele precisou só executar a transformada wavelet. De um arquivo só transformado a wavelet, ele é poucos segundos, né, e dependendo do tamanho do arquivo, ela é milésimos de segundos, ela já executa. Tá? Não precisou mexer no SO para isso, não. Bom, JP, eu creio que essa pergunta do Mauro foi a última pergunta, né, da rodada aí. Gostaria de te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite de prontidão, né? Parabéns mais uma vez pela palestra. E eu acho que a gente pode, então, já encerrar, né, o webinar, esse segundo webinar, e mais uma vez agradecer a presença de todos, a participação, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai ter, então, o outro webinar, o terceiro, tá, com outro tema, e espero que vocês possam aí também nos prestigiar nesse outro evento, tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado, JP, por ter aceito aí, uma boa noite para vocês. Obrigado, pessoal, tchau, tchau.